Evangelho segundo Jesus, de John MacArthur. Capítulo 6. Ele desafia uma pessoa muito interessada. Há vários anos, nos primeiros dias do meu ministério, achava-me num voo que cruzava o país. O homem, assentado ao meu lado, notou que eu estava lendo a Bíblia. Ele se apresentou e depois me surpreendeu ao dizer: "Perdoe-me, o senhor saberia dizer-me como posso ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo?" Não é sempre que sou procurado por alguém tão ávido. Assim, não quis perder uma oportunidade tão rica. Respondi: sim, você deve simplesmente crer no Senhor Jesus Cristo e aceitá-lo como seu Salvador. Expliquei que Jesus morreu e ressuscitou a fim de que tenhamos vida eterna. E disse-lhe que tudo o que precisava fazer era receber Cristo como seu Salvador pessoal. Eu gostaria de fazê-lo, foi sua resposta. Assim, eu levei a orar e a convidar Jesus para ser o seu Salvador. Posteriormente, naquele mesmo mês, eu o batizei. Eu estava entusiasmadíssimo pelo que acontecera e desejoso por dar àquele homem um acompanhamento no discipulado. Todavia, depois de pouco tempo, ele cortou o contato comigo. Descobri recentemente que não tem mais interesse pelas coisas do Senhor. O que aconteceu? Por que essa é uma experiência tão comum? A maioria daqueles que testemunham de Cristo com regularidade admite que é relativamente fácil levar pessoas a professarem a fé. Todavia, levá-los a seguir a Jesus é uma experiência bem mais frustrante. Todos temos conhecido conversos que, momentaneamente, parecem abraçar a ideia da salvação com entusiasmo, mas que nunca chegam a seguir ao Senhor. Por quê? Eu mesmo não podia entender as razões, até que estudei o relato do jovem rico em Mateus 19. Nessa passagem, lemos de um jovem que pergunta, da maneira mais clara possível, como poderá ter a vida eterna. Se existe um texto que poderíamos esperar encontrar uma apresentação direta do Evangelho segundo Jesus, este é o texto. Mas o que acordamos é uma dissertação chocante. E eis alguém aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e traz o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. À primeira vista, podemos nos perguntar que tipo de mensagem Jesus estava tentando passar para este homem. Um estudo cuidadoso nolo revelará. Se pudéssemos resumir a verdade de toda essa passagem num só versículo, usaríamos Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O Senhor fez esse jovem passar por um teste. Ele teve de fazer uma escolha entre as suas propriedades e o Senhor. Não passou no teste. A despeito de sua crença, uma vez que não estava disposto a abandonar tudo, não pôde tornar-se um discípulo de Cristo. A salvação é para aqueles que estão dispostos a abandonar tudo. Note, a questão aqui era claramente a salvação desse homem. Não se tratava de algum nível superior de discipulado subsequente à conversão. A questão que ele colocara era como obter a vida eterna. A expressão vida eterna é usada cerca de 50 vezes nas Escrituras. Sempre se refere à conversão, evangelismo, novo nascimento, a experiência completa de salvação. Note-se que o versículo evangelístico mais conhecido, João 3,16, usa essa expressão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior parte do nosso trabalho no evangelismo é levar as pessoas ao ponto em que citam a sua necessidade pessoal de salvação. Esse jovem chegou a este ponto antes mesmo de fazer a sua pergunta a Jesus. Tratava-se de um alvo evangelístico perfeito. Ele estava pronto para assinar o cartão de decisão, levantar a mão e ir à frente, ou seja lá o que ele se lhe pedisse. Já ultrapassaram todo o processo normal de pré-evangelismo. Não havia necessidade de explicar a ele como sabemos da existência de Deus, ou por que podemos confiar na Bíblia, ou por que ele precisava preocupar-se com a eternidade. À semelhança daquele jovem que me abordou no avião, ele parecia estar pronto. Aos olhos humanos, ele parecia a pessoa melhor preparada para receber a salvação que o Senhor encontrara até então. Ele estava maduro?
estava desejoso, não havia como se dirar sem receber a vida eterna. Todavia, foi o que aconteceu. Ele foi sem salvação, não porque tivesse ouvido a mensagem errada, nem mesmo porque não crera, mas porque não quis abandonar tudo o que tinha e submeter-se à obediência. Jesus colocou diante do jovem uma barreira intransponível. Ao invés de partir com ele do ponto em que ele estava e levá-lo a fazer uma decisão, Jesus estabeleceu condições a que ele não queria submeter-se. Num certo sentido, Jesus o enxotou. Que tipo de evangelização é essa? Jesus seria reprovado na matéria evangelização pessoal em quase todos os institutos bíblicos e seminários que conheço. Sua mensagem foi baseada em obras e nem sequer falou em fé ou nos fatos da redenção. Tão pouco desafiou o homem a crer, falhou no apelo, não conseguiu fisgar o peixe, não conseguiu arrolar o jovem. Afinal de contas, quando alguém se aproxima dizendo que deseja ter a vida eterna, não se pode deixá-lo escapar, certo? Errado. Nossos conceitos sobre evangelismo não podem ter a pretensão de desaprovar Jesus. Pelo contrário, é ele quem deve julgar os métodos contemporâneos de evangelização. O evangelismo moderno está preocupado com as decisões estatísticas, ir à frente, macetes, apresentações pré-fabricadas, conversas de vendedor, manipulação emocional e até intimidação. Sua mensagem é uma cacofonia de fé fácil e de apelos simplistas. Disse aos incrédulos que é só convidar Jesus a entrar em seus corações, aceitando-o como salvador pessoal, ou só quer nos fatos do evangelho e pronto. E o resultado é o fracasso estarrecedor que se tem visto na vida de multidões que têm professado fé em Cristo, sem que isso tenha um impacto real sobre seu comportamento. Quem pode contar quantos estão iludidos pensando que são salvos, sem que na verdade o sejam? O que aconteceu com o jovem rico? Ele pareceu começar tão bem, mas afastou-se de Cristo, triste e sem receber a vida eterna. Sua motivação e atitude pareciam corretas. Ele foi a pessoa certa e fez a pergunta certa. Todavia, ele se foi irredimido. Sua motivação foi correta. Ele apresentou-se à procura da vida eterna. Sabia o que queria. E sabia que não tinha vida eterna. Era possuidor de praticamente tudo, menos da vida eterna. Não havia nada de errado com a sua motivação. É bom que se deseje a vida eterna. Com certeza ele compreendeu que a vida espiritual é muito mais importante do que toda a sua riqueza. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele era jovem e rico. Em Lucas 18:18, aprendemos que ele era também de posição, arcon no texto grego. Isso parece indicar que ele era um chefe da sinagoga, conforme o uso da mesma palavra em Mateus 9:18. Parece-nos, portanto, que era o líder religioso dos judeus, devoto, honesto, jovem, rico, proeminente, muito respeitado e influente. Ele tinha tudo. A expressão "e eis" no versículo 16 é uma exclamação que indica admiração e surpresa. Indica que Mateus deve ter surpreendido porque esse homem fosse procurar Jesus e admitisse precisar da vida eterna. Aqui temos um homem indubitavelmente perturbado. Toda a sua religião e riqueza não lhe tinham dado confiança, paz, alegria ou mesmo uma esperança duradoura. Havia uma inquietação em sua alma, e ele sentia falta de segurança em seu coração. Ele fora a Jesus por causa de uma necessidade que sentia profundamente. Ele mesmo identificara qual a sua carência pessoal: vida eterna. Biblicamente, a vida eterna não é apenas a promessa da vida na eternidade, mas é também a qualidade de vida característica das pessoas que vivem na eternidade. Tem a ver com qualidade tanto quanto com duração. Não é apenas viver para sempre. A vida eterna é ser participante do reino onde habita Deus, e andar com Deus vivo, em comunhão infindável. Isso parece ser o que desejava o jovem rico. Aparentemente, ele percebia a sua necessidade de andar com Deus, de ter comunhão com Ele. Talvez percebesse a sua incapacidade de agradar a Deus perfeitamente. Não estava experimentando o amor de Deus, o seu descanso, paz, esperança, alegria ou segurança. De qualquer forma, sabia que não tinha vida espiritual ou a certeza de que pertencia eternamente a Deus. Quanto a isso, ele foi muito perspicaz. Espiritualmente, ele estava muito além dos fariseus, que viviam satisfeitos com seus próprios pensamentos. Ele sabia que tinha vida eterna e sabia que não tinha vida eterna e desejava obtê-la.
Ninguém pode incriminar o motivo que o levou a aproximar-se de Jesus. Sua atitude foi correta. Não apenas a sua motivação foi correta, mas também sua atitude foi louvável. Ele não era arrogante ou presunçoso e parecia sentir profundamente as suas carências. Há muitos que sabem que não têm a vida eterna, mas que não sentem a necessidade de obtê-la. Sabem que não conhecem a dimensão divina. Todavia, a sua falta de interesse não os perturba. Não era o caso desse jovem rico. Ele estava em desespero. Pode perceber a urgência de sua pergunta. Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Sem qualquer rodeio ou introdução, e simplesmente a despejou. Marcos 10:17 nos diz que ele correu para Jesus. Veio também publicamente. Diferentemente de Nicodemos, que veio à noite, este homem veio em plena luz do dia diante de outras pessoas. Marcos diz que o Senhor estava a caminho, tendo acabado de iniciar uma jornada. Não há dúvida de que Jesus estava rodeado pela multidão, como de costume. Ele correu em meio à multidão, sem se deixar intimidar pelo fato de que aquela gente sabia quem ele era. Teve coragem suficiente para confessar pública e abertamente que não possuía vida eterna. Era preciso uma coragem tremenda da parte de um homem como aquele para fazer uma tal pergunta. E ele tinha muito o que perder ao admitir abertamente sua carência por vida eterna. Marcos também nos diz que esse jovem rico ajoelhou-se aos pés de Jesus, numa posição de humildade diante do Senhor, e reconheceu a sua situação indesejável em que estava. Era íntegro suficientemente para não escondê-la. Desejava tanto a vida eterna que se arriscou a ficar desacreditado diante daqueles que já o viam como um gigante espiritual. Ainda assim, frustrado por não conseguir paz, perguntou: "O que me falta ainda?" Percebe-se a sua ansiedade, insatisfação e grande consternação. Tendo sido religioso a vida inteira, sabia que lhe faltava algo. Seu clamor foi de um coração em necessidade premente. Que pensar da sua alegação de que cumpria toda a lei? É certo que exagerou. Todavia, aparentemente ele realmente viu uma vida exemplar no que toca ao exterior. Ele era um homem de princípios e não um pecador grosseiro. Ele se conformava aos rígidos padrões da sua religião. Porém, sentia um vazio profundo e aproximou-se de Jesus procurando preencher esse vazio. Se alguém se aproximasse e lhe perguntasse: "Você gostaria de ter paz, alegria, felicidade e amor?" Com certeza ele teria respondido afirmativamente. Se ele estivesse num culto evangelístico, não haveria necessidade de se cantar estrofes adicionais de "tal qual estou" para esse homem vir à frente. Ele estava pronto. Sentia-se entusiasmado em sua busca da vida eterna. É certo que a sua atitude era correta. Que oportunidade! Tratava-se de um cidadão ansioso e sedento que não se podia deixar escapar. Era jovem, rico, inteligente e influente. Pense no que poderia fazer se viesse a Cristo. Poderia dar o seu testemunho, escrever um livro, tornar-se um grande contribuidor para a causa de Cristo. Nenhum evangelista que prega o evangelho contemporâneo perderia uma oportunidade destas. Veio à fonte certa. Mas o jovem rico não foi um simples evangelista. Foi a própria fonte da vida eterna, o lugar certo para procurar o que desejava. As pessoas procuravam encontrar a vida eterna nos lugares mais extravagantes. Satanás é mestre em enganar, quando se fala em falsa segurança de salvação. Ele trata de assegurar-se de que a maioria das pessoas nunca encontre a vida eterna, fazendo-as gastarem a sua vida inteira procurando-a nos lugares errados. Em 1 João 5,11 está escrito: "E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho." De Jesus diz o versículo 20: "Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna." Jesus não é apenas a fonte da vida eterna, ele é a própria vida eterna. O jovem rico estava procurando no lugar certo. Não há dúvida de que ele ouvira falar do poder de Jesus. Ele dirigiu-se ao Senhor, chamando-o de Didascalos, mestre ou professor. Ao usar esse título, ele reconheceu que Jesus era um mestre da verdade divina. Marcos e Lucas contam-nos que ele o chamou de bom, usando a palavra agathos, que mostra que ele viu o Senhor como sendo bom em natureza e essência. Ele teria usado a palavra kalos para se referir a uma bondade estritamente exterior. Assim, ao chamá-lo de bom mestre, ele não estava simplesmente dizendo que Jesus era um mestre capacitado. Estava afirmando que cria na bondade essencial do Senhor. Isso não significa que cria que Jesus era Deus. Provavelmente não percebeu que Jesus era o Messias, e muito menos que era Deus encarnado.
Parece que ele foi cativado pela autoridade dos ensinos de Jesus e pelo poder de sua vida virtuosa. Ele desejava receber a orientação desse mestre a respeito da vida eterna, pois cria que Jesus tinha essa orientação para dar. Parece que a resposta de Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Tinha o propósito de incitá-lo a perceber quem ele realmente era. Ainda assim, mesmo não reconhecendo que Jesus era o Messias ou Deus encarnado, é certo que ele viu a pessoa certa, e não a salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Fez a pergunta certa. Muitos leitores desta passagem de Mateus 19 têm censurado o jovem rico por sua pergunta. Dizem que o seu erro foi perguntar: que farei eu de bom? Noutras palavras, sua mente estava voltada para uma salvação pelas obras. É verdade que estava ligado a uma religião baseada em obras. Fora educado na tradição farisaica, fora ensinado a pensar em religião como sendo um sistema erigido para conquistar o favor divino. Toda essa herança religiosa, apesar de toda essa herança religiosa, sua pergunta foi boa. Não se tratava de uma cilada calculada para levar Jesus a dizer o que aceitava a autojustiça. Tratava-se de uma pergunta simples e honesta, feita por alguém que estava à procura da verdade. Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Afinal de contas, há algo que temos de fazer para dar a vida eterna? Temos de crer. A pergunta desse homem não era muito diferente da que fizeram as multidões em João 6,28. Que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu de forma simples e direta. A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. É aqui que a história toma um rumo extraordinário. A resposta de Jesus a esse jovem parece absurda. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O Senhor nada falou sobre si mesmo ou sobre os fatos do Evangelho. Não convidou o homem a crer, não lhe pediu que fizesse uma decisão. Pelo contrário, Jesus erigiu uma tal barreira que fez com que o interessado de repente parasse. Falando literalmente, a resposta estava correta. Se alguém conseguisse guardar a lei a vida inteira, sem nunca violar um tio J, seria perfeito, sem pecado. Mas ninguém é assim, a não ser Jesus, pois os homens nascem em pecado. Sugerir que a lei é um meio para alguém ser salvo obscurece a questão da fé. Por que então Jesus falou dessa forma com o rapaz? Se ele veio com o motivo certo e com a atitude certa, a fonte certa e com a pergunta certa, por que Jesus simplesmente não lhe apontou o caminho da salvação? Estava tomado pelo orgulho. Apesar de tudo que esse jovem tinha em seu favor, faltava-lhe uma qualidade importante. E Jesus sabia que faltava completamente a ele o senso de sua própria pecaminosidade. Seu desejo por ser salvo baseava-se no vazio de sua alma, talvez aliado ao desejo de livrar-se de ansiedade e frustração e conseguir alegria, amor, paz e esperança. Bons desejos, todavia, não constituem o motivo completo para que alguém se renda a Cristo. Muito do evangelismo contemporâneo é lamentavelmente deficiente em confrontar as pessoas com a realidade do seu pecado pessoal. Os pregadores oferecem felicidade, alegria, satisfação e tantas outras coisas boas. Aos cães de hoje se lhes ensina que tudo o que tem a fazer é descobrir quais as carências psicológicas das pessoas e oferecer-lhes Jesus como panaceia para o problema, seja qual for. E é fácil conseguir-se convertidos, pois as pessoas estão procurando a solução rápida para suas carências. Todavia, se isso for tudo o que fizermos, não estaremos realizando uma evangelização legítima. O Senhor não ofereceu qualquer alívio para a necessidade sentida pelo jovem rico. E, em vez disso, sua resposta confrontou o rapaz com o fato de que ele era, perante Deus, uma ofensa viva. Era fundamental que ele percebesse a sua pecaminosidade. O reconhecimento do pecado pessoal é um elemento necessário para que se compreenda a verdade da salvação. Não se pode vir a Jesus Cristo pedindo salvação tão somente com base em carências psicológicas, ansiedade, falta de paz, sensação de desespero, falta de alegria ou desejo de ser feliz. A salvação é para aqueles que odeiam o seu pecado e desejam dar as costas às coisas dessa vida. É para pessoas que compreendem que têm vivido em rebeldia contra um Deus santo. É para aqueles que querem dar meia volta e viver para a glória de Deus. A salvação não é um mero fenômeno psicológico. A resposta de Jesus tirou a atenção sobre a necessidade sentida pelo jovem, levando-a de volta para Deus.
Bom só existe um. Então Jesus o fez defrontar-se com o padrão divino. Não porque guardar a lei o faria merecer a vida eterna, mas para que ele pudesse perceber como estava longe. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Todavia, o rapaz ignorou e rejeitou a colocação. Ele não tinha qualquer desejo de confessar o seu próprio pecado. Ao voltar a pensar na minha conversa com o homem no avião, percebo que foi aqui que falhei. Muito precipitadamente, ofereci Cristo para suprir suas carências psicológicas, sem forçá-lo a reconhecer a sua condição de pecador. Nota de rodapé. Se o Espírito Santo tivesse realmente preparado o coração dele para a salvação, ele teria estado sob grande convicção de pecado. Ele deveria ter notado essa convicção antes de levá-lo a orar por salvação. A salvação que apresentei a ele estava focalizada no homem e não em Deus. Na evangelização, temos de tomar o pecador e medi-lo à luz da perfeita lei de Deus, a fim de que ele possa ver a sua deficiência. Um evangelho que trata tão somente da necessidade humana, dos sentimentos humanos, dos problemas humanos, carece do verdadeiro equilíbrio. É essa a razão porque há igrejas que estão cheias de pessoas cujas vidas continuam essencialmente inalteradas depois de uma suposta conversão. A maioria dessas pessoas, estou certo, não foram regeneradas e estão tristemente mal orientadas. O padrão da revelação divina confirma a importância de cada pessoa compreender sua própria pecaminosidade. Em Romanos, Paulo gasta 3 capítulos inteiros declarando sobre a pecaminosidade do homem, antes mesmo de falar sobre o caminho da salvação. João 1,17 diz: A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei sempre precede a graça. Ela é o preceptor que nos leva a Cristo. Sem a lei e o efeito que Deus designou que tenha sobre nós, não tem sentido. A graça não tem sentido. E sem uma compreensão da realidade da gravidade do pecado, não pode haver redenção. É preciso que reajustemos a nossa apresentação do Evangelho. Não podemos negar o fato de que Deus odeia o pecado e castiga os pecadores com o tormento eterno. Como podemos iniciar uma apresentação do Evangelho dizendo às pessoas que estão a caminho do inferno que Deus tem um plano maravilhoso para suas vidas? As Escrituras dizem: Deus sente indignação todos os dias. Um Deus justo, santo e puro não pode tolerar o mal. Ele não salvará aqueles que tentarem vir a ele enquanto abrigam pecado no coração. O jovem rico perguntou a Jesus quais os mandamentos que deveria guardar. O Senhor lhe respondeu apresentando-lhe a segunda metade dos 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E acrescentou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não temos como descobrir porque o Senhor escolheu enfatizar esses mandamentos, particularmente. Talvez ele soubesse que o jovem não estava honrando seus pais. Porém, o importante é que notarmos que Jesus pregou a lei para ele. Não devemos pregar a graça a pessoas que não compreendem as implicações da lei de Deus. Não há sentido em expor a graça a alguém que não conheça a exigência divina de que sejamos justos. A misericórdia não pode ser compreendida sem a compreensão correspondente da culpa pessoal. O Evangelho da Graça não pode ser pregado a quem não ouviu que Deus exige obediência e castiga a desobediência. As palavras de Jesus deveriam ter despertado no jovem rico a compreensão de que ele estava longe. Essa era a intenção, mas ele a rejeitou totalmente. Não confessou sua culpa. Dizem as Escrituras: replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Isso indica a visão que ele tinha da lei. Talvez nunca tivesse assassinado ninguém. Talvez nunca tivesse adulterado. Certamente não era ladrão ou mentiroso. Parece que ele realmente pensava que havia honrado seu pai e mãe. E é bem possível que, na superfície, ele houvesse mesmo feito todas essas coisas. Todavia, a ênfase do ensino de Jesus, desde o princípio, tinha sido em definir toda a lei, de tal maneira que ninguém, nem mesmo aqueles que se apegavam rigidamente às suas exigências externas, pudesse considerar os mandamentos e sentir-se justificado. O homem não podia fugir das exigências do padrão divino. O mandamento para amar ao próximo como a si mesmo tem uma aplicação interna inescapável. De forma alguma ele poderia dizer com honestidade que sempre cumprir a lei.
Ele não poderia estar falando a verdade. Se não estava mentindo, certamente estava enganado a respeito de si mesmo. Os fariseus estavam acostumados a praticar a lei, quando estando muito alerta para as exterioridades do ritual e da conduta, sem jamais tratarem do coração. Jesus, por outro lado, tratava do coração ao ensinar que o ódio era o equivalente moral do assassinato, que a lascívia equivalia ao adultério e que odiar um inimigo era tão errado quanto odiar um vizinho. O jovem não havia compreendido o significado do ensino de Jesus. Corajosamente, diante de uma multidão, ele declarou que havia guardado a lei. Ele deve ter sentido que a multidão ia afirmar que, de fato, ele era justo, porque, até onde podiam ver, ele o era. Externamente, ele havia guardado a lei. Isso confirma a verdade de que ele queria algo para preencher o vazio do seu coração. Ele não reconheceu ter ofendido a Deus. Na verdade, estava dizendo o seguinte: não tenho nenhum pecado real. Tenho guardado toda a lei, olho para mim mesmo e não vejo qualquer transgressão. A religião da autojustiça enganadora. Esse homem realmente acreditava que era justo, que obedecia à lei. Pensava que havia guardado os mandamentos e não era capaz de perceber que estava longe disso. Não havia como esse homem pudesse ser salvo enquanto se mantivesse agarrado à sua autojustiça. A salvação não é para aqueles que desejam uma melhoria em suas condições emocionais, mas para pecadores que vêm a Deus buscando perdão. A não ser que a pessoa tenha vergonha do seu pecado, não há salvação. Neste ponto, Marcos 10:21 nos diz: mas Jesus, fitando, o amou. Essa frase pinta um quadro tocante. Esse jovem era sincero, a sua busca espiritual era genuína, ele realmente era uma pessoa religiosa. E Jesus o amou. Não era o seu desejo que alguém perecesse, mas que todos chegassem ao arrependimento. Todavia, isso era exatamente o que aquele homem não faria. O Senhor Jesus não aceita os pecadores sob as condições que eles mesmos impõem. Embora amasse aquele jovem, Jesus não concedeu a vida eterna que ele pedira. Ele não quis submeter-se a Cristo. Finalmente, Jesus submeteu ao último teste. Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Isso desafiava a afirmação daquele jovem de que guardava a lei. Na verdade, o que Jesus lhe disse foi o seguinte: você diz que ama o seu próximo como a si mesmo, certo? Então dê-lhe tudo o que tem. Se você realmente o ama como a si mesmo, não terá dificuldade em fazê-lo. Eis aqui o grande teste. Será que irá obedecer ao Senhor? Jesus não está ensinando salvação pela filantropia. Não está dizendo que é possível comprar a vida eterna com caridade. O que está dizendo é: você irá fazer o que eu quero que faça? Quem irá mandar na sua vida, você ou eu? O Senhor tocou no ponto nevrálgico da existência desse homem. Sabendo onde é que estava o coração dele, o Senhor disse: a não ser que eu seja a autoridade máxima da sua vida, não haverá salvação para você. Ao colocar-se em disputa com as riquezas daquele homem e exigir que ele fizesse uma escolha, o Senhor revelou o verdadeiro estado do coração daquele jovem. Será que temos, literalmente, que dar tudo o que possuímos para que nos tornemos cristãos? Não. Mas devemos estar prontos a abandonar tudo, mostrando que não nos apegamos a coisa alguma que queira preceder ao Senhor. Temos de estar prontos a fazer seja o que for que Ele mandar. A exigência do Senhor com relação a esse homem tinha tão somente o propósito de determinar se ele estava pronto a submeter-se à soberania de Cristo sobre a sua vida. As Escrituras não registram outra ocasião em que se exigiu de alguém que se desfizesse de tudo. O Senhor fez um ataque frontal ao ponto fraco daquele homem, o pecado da ganância, da indulgência e do materialismo. O jovem não se importava com os pobres. Ele amava as suas propriedades. E o Senhor desafiou essa situação. O jovem rico não passou no teste. Não queria reconhecer a Cristo como soberano Senhor sobre a sua vida. Diz Mateus 19:22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, possuidor de muitas propriedades. Para ele, as suas propriedades eram mais importantes do que Jesus, e não poderia ir a Cristo se significasse abrir mão delas. É interessante que tenha se retirado triste. Ele realmente queria a vida eterna, porém não estava disposto a vir como Jesus lhe havia especificado, confessando seu pecado e rendendo-se ao senhorio de Jesus. Contraste a reação desse homem com a de Zaqueu, em Lucas 19.
Zaqueu sentiu profunda tristeza pelo seu pecado. Estava disposto a fazer qualquer coisa, inclusive livrar-se de toda a sua riqueza, para ir a Jesus Cristo, nos termos que Jesus determinara. E a mensagem de Jesus para Zaqueu foi: hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O jovem rico também viera em busca da vida eterna, mas foi embora sem alcançá-la. Esta é uma história trágica e dolorosa. Provérbios 13:7 diz: uns se dizem ricos sem ter nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Esse jovem pensava que era rico, mas afastou-se de Jesus com absolutamente nada. A salvação é pela graça mediante a fé. Este é o ensino constante e inequívoco das Escrituras. Mas as pessoas que têm fé genuína não se recusam a reconhecer a sua pecaminosidade pessoal. Elas sentem que ofenderam a santidade de Deus e não rejeitam o senhorio de Cristo. Mas não se apegam às coisas deste mundo. A fé verdadeira não tem falta de nenhum desses atributos. A fé salvadora é um compromisso de se abandonar o pecado e seguir a Jesus Cristo, custe o que custar. Jesus não salva quem não deseja vir a Ele sob essas condições. Não creio e nunca ensinei que uma pessoa, para vir a Cristo, precisa compreender completamente todas as implicações do pecado, do arrependimento ou do senhorio de Cristo. Mesmo depois de progredir por anos como cristãos, não compreendemos todas essas coisas em sua profundidade completa, mas é preciso haver uma disposição para obedecer. Além disso, o arrependimento e a submissão não são maiores obras humanas do que a própria fé. Eles são completamente obra de Deus e não elementos acrescentados à fé. São aspectos essenciais da obra da fé operada por Deus no coração humano. Uma mensagem que ofereça mero alívio psicológico, mas que não exige abandono do pecado e aceitação do senhorio de Cristo, é um evangelho falso, que não salva. Para vir a Jesus, a pessoa precisa dizer sim a Ele. Isso significa que Jesus tem prioridade e torna-se o Senhor Supremo de nossas vidas. Se aprendemos alguma coisa da narração sobre o jovem rico, é que apesar de a salvação ser um abençoado dom de Deus, Cristo não a dará a quem estiver com as mãos cheias de outras coisas. Quem não está disposto a abandonar o pecado, possessões, religião falsa ou egoísmo, descobrirá que não pode voltar-se a Cristo pela fé.